Hoje vamos aprender como filtrar dados e unir textos, incluindo um delimitador ou um separador no Planilhas Google. E faremos isso de forma prática através de um exemplo no qual vamos analisar um intervalo de dados, retornar de forma dinâmica as opções da segunda coluna em forma de lista suspensa ou menu suspenso, que irá retornar as respectivas informações da primeira coluna, na qual a segunda coluna possui o valor selecionado no menu suspenso, que vai gerar este retorno, e através deste retorno vamos gerar o resultado, que vai ser a união desses textos, destes valores, com um delimitador, ou um separador. Neste caso, está sendo, por exemplo, uma barra, que está separando cada um dos valores, mas poderia ser uma vírgula, um ponto e vírgula, e assim por diante. Então vamos para a prática aprender como realizar esta planilha e estas interações. Temos aqui então uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. E primeiro de tudo, vamos então inserir o menu suspenso, a lista suspensa, que possuirá como opções as informações que estão retornando da segunda coluna do intervalo de dados. Nesse caso, esta coluna de equipamentos para um respectivo esporte. Então, vou selecionar a célula B1, vou abrir o menu Inserir e selecionar a opção de Lista Suspensa. Vai abrir este menu de regras de validação de dados, que já possui o intervalo no qual vamos inserir a lista suspensa, e aqui em Critérios vamos selecionar a opção Menu Suspenso de um intervalo. Seleciono a opção, e aqui, neste ícone para selecionar intervalo de dados, vou selecionar esta opção, e agora selecionar o intervalo de dados que iremos analisar. Também seria possível, posteriormente, ampliar este intervalo de dados, caso existam mais opções a serem analisadas. Por momento, vou selecionar este intervalo que já existe. E agora vou apertar em OK. E já temos aqui, então, as opções da lista suspensa. Podemos também aplicar uma estilização para cada opção. Vou selecionar aqui algumas cores para estilização. E por um momento vamos manter estas configurações e apertar em Concluído. Feito isso, a lista suspensa, o menu suspenso, já possui as opções respectivas ao intervalo desta segunda coluna do intervalo de dados. No caso, as informações de equipamento, utilizada em um respectivo esporte, neste exemplo. E agora que temos a lista suspensa, o menu suspenso com as diferentes opções, vamos então filtrar os dados, retornar as informações da coluna A, de acordo com a opção selecionada na lista suspensa. Então, por exemplo, se eu selecionar a opção raquete, queremos retornar o esporte tênis, beach tênis e tênis de mesa, por exemplo. Então, para isso, vamos utilizar a função filter. Então, digito igual a filter, esta função que filtra um intervalo com base em condições especificadas. E, inclusive, sobre essa função, há um vídeo bastante interessante aqui no canal que ensina como filtrar dados por mês no Planilhas Google. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre como fazer isso, utilizando a função filter e uma lista suspensa, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina como fazer isso. Mas agora, então, dando sequência, seleciono a opção, e aqui vamos, primeiro, selecionar o intervalo que desejamos filtrar, que desejamos retornar, ponto e vírgula, e a nossa condição. Nossa condição basicamente vai ser, então, que a informação que está neste intervalo de equipamentos, ao longo de cada uma das linhas, seja igual ao valor que está vindo da lista suspensa. Então, posso, por exemplo, selecionar aqui a célula B1. Então, vamos analisar, filtrar o intervalo de dados da coluna A, nos quais o valor da coluna B for igual ao que está vindo da lista suspensa do menu suspenso. E fechando parênteses ao fim da função e apertando Enter, já está funcionando. Então, por exemplo, filtre por categoria. Vamos selecionar, por exemplo, a opção bola, o retorno é futebol, basquete e vôlei. Selecionando raquete, retorno tênis, beach tênis e tênis de mesa, e selecionando a opção taco, os equipamentos, então, o respectivo esporte é o beisebol, o golfe e o hóquei no gelo. Então, respectivamente, o esporte e o equipamento selecionado. E agora, então,
Com essa informação, essas informações, vamos unir os textos e incluir um delimitador ou um separador. Então, temos aqui, por exemplo, esta célula de resultado. Inclusive, poderia selecionar este título e mais algumas células da linha 3 e selecionar esta opção de mesclar células e fazer o mesmo aqui para onde virá o texto unido com o delimitador e o separador. Então, seleciono também esse intervalo e esta opção de mesclar células. E agora, então, vamos unir os textos e incluir os delimitadores. E se você está gostando da aula até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito e me motiva a continuar criando conteúdos. E aqui, então, para unir os textos e incluir um delimitador, vamos utilizar a função textJoin. Então, digito igual a textJoin, esta função que combina o texto de várias strings e ou matrizes. Então, seleciono a função e ela possui alguns parâmetros. O primeiro é o delimitador, o separador que vamos querer utilizar entre cada palavra. Então, aqui vou abrir aspas, apertar a barra de espaço uma vez, digitar, por exemplo, ponto e vírgula, que pode ser o separador, o delimitador. Mais uma vez vou apertar barra de espaço e fechar aspas duplas. Este vai ser o delimitador. Então, vai ter a palavra, um espaço, ponto e vírgula e um espaço, e depois a próxima palavra. Agora, então, novamente, ponto e vírgula para o segundo parâmetro, que é o de ignorar vazio, que se for true, ou seja, o valor lógico verdadeiro, as células vazias selecionadas nos argumentos do texto não serão incluídas no resultado, como está sendo informado aqui na sintaxe e nos detalhes da função. Então, vamos digitar true, desse valor lógico verdadeiro, para retornar apenas células que contenham valor. Não queremos retornar células vazias no resultado. Então, ponto e vírgula, e agora o texto que iremos retornar. Então, poderia, por exemplo, selecionar aqui um intervalo de dados, e agora fechar parênteses e apertar Enter, e já temos o retorno, com o separador delimitador que especificamos, que no caso foi um espaço, ponto e vírgula, e outro espaço. Então, por exemplo, se eu selecionar a opção bola, que retorna os esportes futebol, basquete e vôlei, já temos aqui futebol, basquete e vôlei. Poderia alterar aqui o que está entre aspas para alterar o delimitador, o separador. Por exemplo, se eu apagar tudo e colocar apenas vírgula e apertar Enter, temos aqui os valores separados por vírgula. Ou, por exemplo, apagar a vírgula, colocar barra e apertar Enter, temos os valores separados por barras e assim por diante. E agora que você aprendeu como filtrar dados e unir texto incluindo um delimitador, um separador no Planilhas Google, acredito que também possa se interessar em aprender sobre como utilizar a função query no Planilhas Google para realizar consultas em intervalos de dados, retornando apenas dados que respeitem um determinado critério especificado na função query. Então vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal ensinando um pouco mais sobre isso.